Questão do Enem 2012. A gente vai ler, tá? Depois a gente faz uma análise geral. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos minerais, adotou-se, em escala internacional, a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de: letra A, garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Letra B, latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Letra C, sacos plásticos de supermercado como acondicionante de lixo caseiro. Letra D, embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. E a letra E, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Essa é a questão que caiu na prova do Enem 2012. E aí, se a gente fizer a primeira análise, a gente vai ver que esse tema, tá? Quando a gente fala de biodiversidade, quando a gente fala em reciclagem, reutilização, redução, ou seja, os 3 R's, quando a gente fala em matriz energética, esses temas são os mais abordados em provas do Enem e outros vestibulares. Então é importante que a gente fique por dentro de tudo isso. E para tanto, antes da gente colocar qualquer situação aqui em relação às alternativas, tá? Até porque a resposta já está aqui. O que me interessa é aprofundar o nosso conhecimento em relação à reciclagem. Então eu coloco para vocês o seguinte, ó, como análise, a reciclagem é o processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. Então, antes de passar para o segundo quadrinho, a gente vai colocar que a reciclagem, ela produz economia, ela produz emprego, ela produz a redução de poluentes no meio ambiente, seja em rios, lagos, mares ou ar atmosférico. E aí, quando a gente fala, como eu já disse aqui, a resposta é a letra B, a reciclagem aqui é das latas de alumínio. A partir das latas de alumínio, eles fabricam lingotes, que é a matéria-prima para a fabricação de outros materiais importantes. Então, já que a gente está falando em alumínio, é interessante saber que o alumínio ele vem da bauxita, que é um minério formado por óxidos de alumínio. E aí eu tenho que saber que 90% da extração mundial de bauxita é usada como matéria-prima na fabricação de alumínio. E aí você vai perguntar, pô, mas cada vez mais a gente necessita do alumínio. Então a sua produção vai chegar a um ponto que não vai existir mais área, né, onde eu possa explorar o alumínio, onde eu possa explorar a bauxita. Porém, as reservas mundiais são tão grandes, se a bauxita fosse um elemento, ele seria o terceiro elemento em quantidade no nosso planeta. Então essa demanda, né, por maior que seja, ela não vai acabar nunca. As nossas reservas de bauxita são suficientes para atender às demandas mundiais de alumínio por muitos séculos. Mas o problema não é esse. O problema é que a produção de alumínio através da bauxita é muito cara. Em outras palavras, para eu produzir 1 tonelada de alumínio, eu necessito de 5 toneladas de bauxita, 5 para 1. Então é muito caro. Olha a mão de obra para você colocar, extrair bauxita e
passar por todo o processo até chegar no alumínio. A consumo elétrico, a poluição, como a gente falou antes. Então, por isso que a reciclagem do alumínio é tão importante, tá, para o meio ambiente e para tudo. Quando a gente fala em meio ambiente, como eu já falei, economicamente é mais viável, produz mais emprego, reduz a exploração da bauxita e tudo mais que nós já falamos. Muito bem. Quando a gente vem para cá, ó, tudo que eu falei já está aqui. Permite reduzir o consumo de matérias-primas, no caso a bauxita, tá? Que eu estou falando das latas de alumínio. Reduz a utilização de energia ou a economia de energia que você tem. Reduz a poluição tanto do ar como da água. E reduz também a necessidade de tratamento convencional do lixo, já que essa latinha aqui, ela iria para o lixo. É mais mão de obra para tirar, para armazenar. E, principalmente, a emissão de gases do efeito estufa pelo processo de obtenção do alumínio. E aí, como a gente aqui só fala em alumínio, mas não é só ele. Entre as matérias recicláveis estão diversos tipos de vidro, papel, metal, plástico, tecido e componentes eletrônicos. Essa última parte aqui, a gente está entrando agora, a gente está engatinhando em componentes eletrônicos. Tanto é que existem já empresas que pegam esses componentes eletrônicos, tá? Mas tiram o mínimo possível. Principalmente os metais terras raras, que são fundamentais para o funcionamento desses nossos equipamentos. E aí eu abro um parênteses aqui para falar da compostagem, que é uma técnica para obtenção de solo umífero. Aí eu coloco aqui que é solo rico em nutrientes. Ou reutilização de resíduos biodegradáveis. Isso quer dizer lixo de cozinha ou de jardim. Então ele coloca aqui que a compostagem também é uma reciclagem. Então isso aí é muito utilizado em a agricultura familiar. Pequenos agricultores. Você tem a terra pobre em nutrientes. O que o carinha faz? Pega o lixo doméstico, matéria orgânica, pega o lixo vegetal, raízes, folhas, mistura com essa terra que era pobre em nutrientes, joga água e coloca um plástico por cima. A umidade e a temperatura vão fazer com que esse solo, que era pobre em nutrientes, passe a ser rico. E aí é evidente que você aumenta a tua produção. Você produz alimentos com mais qualidade. Então a compostagem nada mais é do que um tipo de reciclagem. Então eu quero deixar isso bem claro aí. E quando a gente volta agora para a questão, né? Olha como é importante a gente discutir o assunto e manter a discussão. Por isso que a gente fala tudo sobre a determinada questão. Quando a gente volta para cá, você vai ver que a letra A, a letra C, a letra D e a letra E nada mais indicam do que reutilização dos materiais. E eu coloco aqui como observação para vocês. Tirando a letra B, que é uma reciclagem da lata de alumínio formando lingotes, e lembrando, essa matéria-prima agora, esses lingotes, vai servir para a produção de outras matérias-primas, como latas de alumínio, como papel de alumínio que você usa na sua casa, como peça para automóvel, bandejas de alumínio, artefatos de alumínio. Então, quer dizer, uma coisinha que ia ser jogada fora, ia ser enterrada, né? Ela passa a retornar ao ambiente, economiza tudo que a gente já falou e ainda produz economicamente, né? Para a empresa que está produzindo o lingote. Ele pega o lingote e vende, claro, muito mais barato. Olha a cadeia que tem em torno dessa reciclagem. Por isso que é importante. E voltando
as alternativas A, C, D e E nada mais são do que reutilização dos materiais. A garrafa vazia de cerveja ou refrigerante, quando você devolve, ela volta para a empresa, né? Ela é lavada e é cheia de novo com refrigerante ou a cerveja e volta para consumo. As sacolas plásticas do supermercado, você acondiciona lixo, você já usou para trazer suas compras, agora põe lixo e joga fora. E é um lance que a gente vai discutir muito, né? Porque para degradar uma sacola dessa leva muito tempo. A natureza leva muito tempo. As embalagens plásticas vazias e limpas, mesma coisa das sacolas. Chego em casa, limpei uma sacola que eu trouxe alface, aí eu acondiciono outros alimentos, como coxa de frango, e coloco no congelador. Estou reutilizando. As garrafas PET, em vez de jogar fora, corta em tiras bem finas e tem gente que está fazendo cerdas para vassoura, para limpeza. Olha a reutilização. Então, quer dizer, tudo isso é fundamental, né? Mas todas as alternativas, com exceção da B, representam reutilização de materiais. Só a B representa a reciclagem. Então tá aí a resposta, não vou marcar porque vai ficar marcado, vai ficar feio. Já está aqui, ó, resposta letra B, você está vendo qual é. Se você quiser depois você marca no seu computador. Valeu, gente boa. Então é assim que a gente responde a cada pergunta, tá? É através do enunciado, é através da questão, a gente explana, a gente discute, a gente mostra tudo que a gente pode saber em relação ao tema, tá, que foi abordado. Valeu, gente boa, até a próxima página.